E hoje é dia de estreia aqui no Conexão RS. Todas as segundas-feiras tem um quadro novo. É verdade. É a coluna dele, coluna do Arthur, com o músico e jornalista Arthur de Faria, meu colega no programa Cafezinho, na Rádio Mix FM 107.1. O que será que o Arthur preparou? Roda aí. Oi, gente, essa é a ideia, que seja um espaço pra gente falar de coisas legais, coisas bacanas da música daqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, né? E a primeira coluna eu pensei justamente a banda mais interessante que o rock gaúcho já gerou e que é uma banda muitíssimo menos conhecida do que ela deveria ser. É o Liverpool. Estou muito assustado com você. O Liverpool começou na segunda metade dos anos 60, aqui em Porto Alegre, quando tinha uma cena muito rica, logo que chegou os Beatles e começou a Jovem Guarda e tal, em 1965, 66, 67, por aí. Para vocês terem uma ideia, em 1967, se fez um concurso nacional de bandas de Jovem Guarda. O que chamava de Jovem Guarda na época? Eram as coisas Jovem Guarda mesmo, naquela onda do Roberto Carlos, do Erasmo e tal, mas era também toda e qualquer espécie de rock. Tudo era chamado de Jovem Guarda. E nesse concurso que teve em 67, só no Rio Grande do Sul se inscreveram mais de 2.000 bandas. Daí vocês têm uma ideia de como estava essa cena, né? Como estava se armando. Naquela época não se fazia show em teatro, essas bandas não gravavam, não tinham como ouvir. Então, como é que elas tocavam, né? Não tinha como ouvir no rádio. Elas tocavam em bailes. Eram bailes para jovens, né? Onde as pessoas iam dançar ouvindo rock, ouvindo música rock, como se dizia então, né? Pela primeira vez. Então eram 4, 5 bandas que se revezavam, geralmente tocando repertório de outros artistas, tanto nacionais quanto estrangeiros. Isso era 90% das bandas. Algumas poucas começaram a compor seu próprio material. E entre elas tinha os Brasas, de onde vai sair o Luiz Wagner, o guitarreiro, né? Que vai ser o primeiro cara do reggae no Brasil e tal. E que é uma banda que está gravando disco agora, né? Eles já coroas e tal. E a outra banda era o Liverpool. O Liverpool, todos eles eram da Vila do IAPI. O que isso significa? Que eram filhos de comerciários, filhos de gente da classe trabalhadora e que ouviam muito rock, mas também ouviam muita música brasileira e ouviam muita tropicália. A mistura dessas coisas fez com que eles tivessem uma sonoridade muito original. Dá para dizer que, assim, a importância que tiveram os Beatles no mundo com a sua psicodelia, os Mutantes no Brasil, ou no Uruguai e na Argentina, a banda Os Shakers, em Porto Alegre esse papel foi desempenhado pelo Liverpool. Vocês acham que eu estou exagerando? Pois acabam de sair discos do Liverpool no Japão e na Inglaterra e na Alemanha, muitas décadas depois. Só sei amor, só sei sonhar, só sei amor, só sei sonhar, só sei sonhar. Só sei amor, só sei sonhar, só sei amor, só sei sonhar, só sei sonhar. O Liverpool tinha três segredos, né? O primeiro deles era um vocalista muito carismático, o Foguete Luz, que depois foi se tornar um ícone do rock gaúcho e que hoje vive numa fazenda, né, isolado do mundo e tal. O guitarrista, o Mimi Lessa, era um grande guitarrista. Tanto que quando o Liverpool foi para o Rio de Janeiro, ele deu aulas para grandes músicos, como, por exemplo, o Tony Horta. E o seu baixista e meio que mentor de psicodelia, o Pecos, o baixista. Esse cara era uma espécie de Syd Barrett do IAPI. Tanto que ele tomou muito ácido, tomou muita droga, acabou enlouquecendo e foi um dos motivos da banda ter acabado, né? Ele desapareceu, saiu tocando o seu violão um dia e só foi encontrado meses depois no Maranhão. Além disso, tinha completando a banda um grande batera ainda menor de idade, que era o Edinho Espíndola, e o outro guitarrista, que era o Marcos Lessa, irmão do Mimi. Esses caras conseguiram uma façanha inédita para o rock da época, no Rio Grande do Sul. Gravaram um disco. Esse disco foi gravado em 1970 e é esse disco que virou objeto de culto entre todas as pessoas que se interessam por psicodelia no mundo. É uma referência de psicodelia sul-americana.
A história do Liverpool dava um filme, tanto que eles acabaram indo para o Rio de Janeiro, participaram do festival Som Livre Exportação, junto com a Elis Regina, o Ivan Lins, o Wilson Simonal. Eles acompanhavam os artistas do Som Livre Exportação e tudo ia muito bem de vento em popa se a banda não tivesse acabado de uma forma muito, assim, representativa daqueles anos. Eles estavam morando numa fazenda emprestada por uns amigos no Rio de Janeiro. Esses amigos, eles não sabiam, eram ligados à resistência contra a ditadura e um dia bateu a polícia lá e, achando que eles eram os guerrilheiros, levou todo mundo preso e assim acabou a banda. Um exemplo bem daquela década, né? Parece mentira que eu possa pensar em você. O foguete acabou indo para a Holanda, se mandou do Brasil, e os outros caras seguiram tentando a vida lá para o Rio de Janeiro, mas aí a gente pode fazer depois um outro capítulo, que é o que acontece, que é o bicho da seda. Procurem aí o Liverpool.